5 factos sobre a segunda vinda de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 5, 2 Tessalonicenses 1 e 2. Este vídeo vai ser um pouco mais longo e espero que tenha mais alguma paciência para seguir tudo que eu vou dizer. Primeiro, vou ler capítulo 4 de 1 Tessalonicenses sobre a volta de Jesus. Começa no versículo 16 do 1 Tessalonicenses 4, 16. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trompeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o facto é que Jesus vai voltar. Um dia, Jesus volta para finalizar o tempo, vai finalizar toda a trajetória da humanidade. Nós não sabemos quando. Jesus falou em capítulo 24 de Mateus sobre os sinais que vão surgir antes da vinda de Jesus. Alguns deles já foram cumpridos. Há muita polêmica sobre quando Jesus vai voltar e os próprios factos sobre isto, mas eu quero só ler os textos para informar sobre os factos. Primeiro, temos esta ideia do brado de trompeta, a voz do arcanjo, e diz que, como ordem, Jesus vai mesmo tomar conta da humanidade com autoridade, e vamos ouvir a trompeta e o próprio Jesus descerá do céu para baixo. E diz em versículo 17, depois nós, os que estiverem vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolam-se uns aos outros com essas palavras. Então, o primeiro facto é que nós vamos ser arrebatados a Jesus. Olha para Daniel 7, o livro de Daniel, que era profeta, e nós vamos ler capítulo 7, uma profecia sobre isto, versículo 3 e 14, que diz: em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus, e ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, olha para isto, autoridade final, glória ao reino, todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram, quer queiram, quer não. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará. E seu reino jamais será destruído. Que notícias boas. Agora vamos olhar para Mateus 24 para confirmar que ele vem nas nuvens e todo olho vai ver Jesus voltar. Mateus 24, versículo 30, diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então podemos constatar com certeza que todos os povos verão o Senhor. Então a volta do Senhor vai universal, vai ser visível, não oculto, vai ser corporal, vamos ver o corpo de Jesus, não secreto, e Jesus vai descer e nós vamos subir em ressurreição. 1 Coríntios 15, 51 e 52, para ter mais informação sobre isto, sobre a ressurreição. Nós todos vamos ser ressuscitados. 15, 51, 52, diz: eis que eu lhes digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar dos olhos, ao som da última trompeta, pois a trompeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos
transformados. Então, Jesus vai voltar e nós vamos subir. Este é o significado do arrebatamento. Nós vamos subir para o Senhor e João 14:3 promete-nos um lugar no céu. Não diz que nós vamos ficar para sempre. Vamos ficar sim com Jesus para sempre, mas Jesus diz em versículo 3, antes de morrer, ele diz, se eu for, eu lhes preparar lugar, na casa do meu Pai, voltarei, o promessa do segundo vinda de Jesus, e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Eu vou ler 1 e 2. Não se perturbe o coração de vocês, creem em Deus, creem também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. É uma promessa de lugar no céu. Voltando para Mateus 24, sobre o facto sobre arrebatamento, 24, agora 36 a 41, vamos ver, e ora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Repare isto, ninguém sabe. Não vale a pena especular sobre o data da vinda de Jesus. Nós não sabemos, nem o Filho de Deus. Fica em vão fazer estas especulações. Versículo 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será no vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores do dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio, que os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Vai ser um acontecimento violento, rápido. Nós vamos ser arrebatados violentamente, com rapidez para cima. Este é o primeiro facto, o arrebatamento. O segundo facto é que Jesus virá como um ladrão à noite. Nós precisamos de voltar para Tessalonicenses, agora capítulo 5 do primeiro epístola, há dois epístolas de Tessalonicenses, e no 5 diz, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-os. Jesus próprio, como já disse, ele ensinou em Mateus 24. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Então, as previsões são inúteis sobre o data. Versículo 3, quando disseram paz e segurança, a destruição virá sobre elas. De repente, com as dores do parto, a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Este vai ser a última chance para a salvação. Não haverá novas chances oportunidades para responder ao Evangelho. Fala aqui dos falsos profetas, que o Mateus refere a estes profetas. Eles vão dizer, nada vai acontecer, não vai haver a segunda vinda de Jesus, porém o mundo está em trevas e vai haver destruição no julgamento. Ninguém escapará. Então a volta vai inesperado para alguns, muito rápido, inesperado, mas para nós estamos à espera do segundo vinda, não vai ser um grande choque, digamos assim. Versículo 4 e 11. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, mas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Ou seja, o grande ênfase no Novo Testamento não são sobre as especulações sobre a segunda vinda, mas para que nós devemos ser preparados, sempre prontos para a segunda vinda de Jesus. Diz, versículo 5, vocês todos são filhos de luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não dormamos com os demais, mas estejamos atentos, sejamos sóbrios. Pois os que dormem de noite, os que embriagam-se da noite.
Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo o couraça da fé e do amor e capacete da esperança de salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira com os descrentes, mas para receberemos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um aviso muito forte no livro de Tessalonicenses. Esteja preparado. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exultemos-se e edifiquem-se uns aos outros, como de facto vocês estão fazendo. O que Paulo está a dizer é, sejam fiéis a Deus. Utilizem o dom que Deus te concedeu, ou seja, a mãe da família, o pai que trabalha, o avô que cuida dos netos, um trabalhador na fábrica, o evangelista, advogado, seja qual for a tua chamada, seja utilizando o dom que tem. Estejam preparados com expectativas, vistam-se de fé, do amor e a esperança do futuro ressurreição. A fé nesta ressurreição é a grande esperança que vai ser passar a eternidade com Jesus, unido a Ele. Ele vai recompensar cada um conforme as suas obras. Versículo 11, eu já acabei de ler, mas evite controvérsias e especulações, teorias. Diz, Jesus vai nos dar descanso. Apocalipse 21, 4 fala do futuro tempo com Jesus, com Ele. Diz o versículo 4, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, o segundo facto é Jesus vai chegar como ladrão de noite, muito inesperado para descrentes, mas para nós estamos preparados. O terceiro facto é sobre a justiça de Deus. Deus é justo e nós vamos ver agora em 2 Tessalonicenses, promessa do alívio do descanso para quem sofre agora, e versículo 8, primeiro capítulo, diz, Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, nem todos vão ser salvos, nem todos vão para o céu, nem todos vão passar a eternidade com Cristo. Só este critério. Só as pessoas que conhecem Deus e obedecem o Evangelho. Não são os muçulmanos, não são as pessoas que seguem Buda, não são as pessoas que são de outra religião, mas só quem conhece Deus. E agora, versículo 8 diz que ele vai punir com castigo os que não obedecem ao Evangelho. Versículo 9, eles, os descrentes, sofrerão a pena de destruição eterna e separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Então surge a pergunta, após a morte, o que vai acontecer? Alguns dizem nada, simplesmente deixamos de existir. Mas a palavra de Deus diz, não. Quem não crê em Cristo Jesus, vai sofrer uma separação eterna de Deus. Então, face estas verdades que Jesus vem e vai ser a última oportunidade de responder ao Evangelho. Ele pode vir hoje, como amanhã. Devemos ser preparados. Vamos ver agora as instruções finais que Paulo deu sobre isto. Eu disse no versículo 11, por isso, desculpa, eu estou a ler o capítulo errado, versículo 11, capítulo 1 de 2 Tessalonicenses. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que nosso Deus os faça dignos de vocação, com poder, cumpra todo bom propósito e toda obra que procede
de fé. Aqui são 3 características, três coisas que são importantes para um crente. Ele deve procurar viver uma vida santa, a vida que agradece a Deus, que nós devemos mostrar Cristo aos outros pelo nosso estilo de vida. Número 2, devemos cumprir a vontade de Deus, porque Deus nos elegeu para fazer certas coisas e pôs em nossos propósitos. Diz aqui que cumpra todo bom propósito que ele colocou em nós. Então, se surge uma pergunta, qual é a vontade de Deus na tua vida? Estás a fazer a vontade de Deus? Isto é muito importante. E toda obra que procede da fé. Então, quais são as obras de fé que existem no corpo de Deus? A obra de igreja, de evangelizar, de amar os outros, de perdoar, são obras de fé, de mostrar caridade, para ajudar os pobres, para mandar dinheiro aos carentes, para ser os mãos e os pés de Jesus na terra. Mas em tudo isto eu quero se lembrar, os irmãos, que nós devemos ser focados em Cristo, não focados no primeiro plano sobre os futuros sinais da segunda vinda de Jesus, sobre outras coisas. Mas o foco da nossa vida deve ser como crescer em fé e como crescer em santidade por ser mais parecido com Cristo Jesus. Agora, para introduzir o quarto facto sobre a segunda vinda de Jesus, é que nós vamos ver aqui sobre a apostasia, mas primeiro versículos em capítulo 2. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vindo de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Alguém escreveu uma carta, supostamente de Paulo, para dizer que Jesus já veio. E ao longo da história, pessoas têm reivindicado que Jesus já voltou. Mas Paulo está a dizer, não fiquem em alarme, Jesus ainda não voltou, no tempo em que ele escreveu. Não fiquem com alarme. E versículo 3. Este versículo é muito chave para toda esta mensagem que hoje trago para vocês. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Esta é uma terra fértil para enganos, com teorias, com especulações, com ideias fixas, com pronúncias dogmáticas. E estas pronúncias dogmáticas dividem o corpo de Cristo, mas nós devemos recusar com toda força qualquer divisão entre nós sobre a interpretação da segunda vinda de Jesus. É um perigo de ser desviado do Evangelho por concentrar no arrebatamento, o futuro e sinais. Então, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Devemos procurar leitura. Eu vou falar mais sobre isto mais tarde, leitura bíblica. Antes daquele dia, lembra que Paulo estava a falar, a escrever, no tempo dele, não é nosso tempo. Daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem de pecado, o filho de perdição. O quarto facto é que vai haver uma apostasia, que significa uma rejeição de Cristo dos crentes. Uma rebelião. A palavra apostasia pode significar rebelião contra Jesus, uma revolta, uma renúncia da fé, um afastamento do cristianismo, dos caminhos, um abandono da fé, uma negação de Cristo. Esta é uma realidade. Há muitos, na minha experiência, que já receberam Cristo, mas agora já não andam com Cristo. No século terceiro, os historiadores verificam que o presbítero Ário, que viveu em Alexandre, em Egito, negou a divindade de Cristo e criou arianismo. Começou primeiro heresia. Então já aconteceu este afastamento
de doutrina, afastamento de Cristo. E Paulo, aliás, o escritor de Hebreus, avisa-nos para não afastar de Deus. E já é fácil para nós. Se nós não temos cuidado, todos nós podemos desviar de Deus. Se nós deliberadamente, propositalmente, nós decidimos sair dos caminhos de Deus. É verdade que Deus nos cuida, ninguém tira nós das mãos de Jesus. Mas se nós decidimos, eu não quero seguir Cristo, Deus não pode nos impedir. Há muitos avisos no livro de Hebreus. Hebreus 3:12 diz, 12, capítulo 3, versículo 12, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste de Deus vivo. É fácil, segundo ele diz, afastar de Deus. E acerca disto afastamento, Paulo, no mesmo versículo que já li, diz, vai aparecer como revelação, como aparência, uma cópia de Jesus, o filho de perdição, o filho do pecado, o anticristo, que se chama anticristo no livro do Epístola de João, chama-se o besta no livro de Apocalipse, é um falso profeta no livro de Mateus. O apóstolo João diz em 1 João 2:18 sobre o anticristo e os anticristos. Isto faz com que as pessoas façam muitas especulações de quem é. Mas nenhum dos comentadores, nenhum dos eruditos, as pessoas que pesquisam, estudam, têm concordância, e todos chegaram à conclusão que nós rigorosamente não sabemos quem é o anticristo. Podemos dar palpites, mas ninguém sabe do certo. Então, 1 João 2:18, João diz, filhinhos, esta é a última hora, tem sido a última hora desde a morte de Jesus até agora, assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, e já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. A palavra o anticristo pode ser traduzido como uma pessoa, ou pode ser traduzido como neutro, um objeto, sistema. Mateus 24:24 fala de falsos cristos e falsos profetas, e nós devemos permanecer fortes face a estes acontecimentos. Mateus 24:24 para ver que a palavra anticristo pode ser traduzida não só contra Cristo, mas um substituto. E provavelmente não vai dizer, aqui diz eu sou Cristo, mas vai dizer eu sou Messias, eu sou o Salvador do mundo, como Mohammed reivindicou, como os outros líderes têm reivindicado. E nós vamos ver em Mateus 24, e vamos pôr uma linha do tempo a fim deste vídeo para vocês poderem acompanhar mais facilmente. 24:24 diz assim, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. E versículo 5 do mesmo capítulo 24, Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão muitos. Apocalipse 3, versículo 6, fala da característica do besta, por causa do significado do número 666, que foi o nome do Nero, no antigo Império Romano. Pessoas pensavam que Nero era o anticristo, certo? Que era um anticristo. E ele disse que ele era Deus e fez
esta reivindicação. Ele blasfemou, o besta blasfema contra Deus. Apocalipse 3, versículo 6. Há muitos versículos hoje, há muitas referências, mas é muito importante ser informados e preparados para responder a quem pergunta sobre a segunda vinda. Eu vou falar em versículo 5 do capítulo 13. A besta foi dar boca para falar palavras arrogantes e blasfémias, e lhe foi dar autoridade para agir durante 42 meses. Ela, a besta, abriu a boca para blasfemar contra Deus e maldiçoar o seu nome, o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. E certo é que Mohammed blasfemou contra os judeus, os cristãos, contra Cristo, e negou a ressurreição de Cristo, e muitos crentes no passado pensavam que o anticristo era Islã, Mohammed. Outros tinham outras ideias. O mais muito comum dos reformadores para dizer que o anticristo era os papas. Vamos ver agora, voltando para 1 Tessalonicenses, este é os 5 factos sobre a segunda vinda de Jesus, depois de Colossenses, segundo capítulo, depois agora capítulo 2, versículo 4, esta se põe e se exalta acima de tudo, que se chama Deus, é o objeto da adoração, negando até assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Eu creio que o imperador Calígula diz que ele era Deus, e ele fez uma ponte entre ele, o palácio dele, e o templo de Zeus. Então, as características, ele reclama a adoração, ele está em oposição a Cristo, por isso que ele persegue crentes, e nós vemos isto hoje, que os crentes, os cristãos são perseguidos por muçulmanos, budistas, outras religiões, comunistas, ateus. É o espírito do anticristo nessas pessoas. Há muita perseguição na Índia, Paquistão e China. Ele mostra autoexaltação. É um tipo de espírito de narcisismo que é muito patente hoje. As pessoas amam si próprios e agem como se fossem deuses. O tipo de linguagem, ninguém manda em mim. Reclamam a adoração. São egoístas. Daniel 11, 16 profetiza sobre isto. 11:36, não 16, diz que o rei fará o que bem entender. Ele se exaltará, se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo de ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Ele profere blasfémios contra a igreja, contra Deus. Ele assente no santuário, pode ser no templo. Alguns pensam que é o templo reconstruído, eu não acredito nisto, mas alguns pensam nisto. Pode ser na igreja, ou lugar a sede da religião, por exemplo, em Meca, ou um outro centro de religião, e proclamando que é Deus. Não só Calígula proclamou que ele é Deus no ano 40, mas Antíoco Epífanes fez esta reivindicação por volta de 175 anos antes de Cristo. A palavra Epífanes quer dizer manifestação de Deus. Mas vai haver uma travão, ou já foi travado, o poder do pecado. Paulo fala de uma detenção do poder de Satanás e do desencadeamento do fluir do mal. Ele fala em versículo 6, voltando para Tessalonicenses, capítulo 2, agora vocês sabem o que está detendo
para que ele seja, o anticristo, seja revelado no seu devido tempo. E a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquela que agora detém. Então, se revelado o perverso, o que o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. E vindo desse perverso, a segunda ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras, como Jesus profetizou. Ele fará uso de todas as formas do engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram amor à verdade, que os poderá salvar. Por isso, razão Deus os envia um poder sedutor, fim de que creem na mentira, ou sejam condenados todos os que não crerem na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Para especular, podemos especular um pouco qual era a fonte de tensão. Pode ser o lei, que é mais, na minha opinião, é mais provável que a lei num país protege-nos dos criminais, das ações mais dos anarquistas. O poder é cada vez mais destruído, mas existe lei e ordem para nos proteger. Outros pensaram no passado que era a dissolução do Império Romano, que protegeu pelas leis os crentes. Pode ser a influência da igreja, pode ser os 10 mandamentos, há muitas teorias. Mas o que está certo, que o versículo 7 diz, está em ação. Opera agora o espírito de anarquia e perversidade e mal, para matar bebês no ventre dos mães, para matar pessoas velhas, todo tipo de injustiça. Repara que o perverso, o anticristo, não é Cristo, mas como diz em Apocalipse, é dado o poder para fazer sinais. É um substituto, falso Cristo, uma cópia, como há muitas falsas religiões. Ele vai fazer falsos sinais e maravilhas. Isso não quer dizer que não existe os verdadeiros sinais e maravilhas. O ferramenta maior do anticristo é engano. Pessoas vão rejeitar a santidade, pessoas vão rejeitar a verdade, vão rejeitar Cristo Jesus e salvação, e nós estamos a ver, não sei se podemos dizer cada vez mais, porque no tempo dos medievais era muito mais sem leis e proteção do que agora, mas pessoas dedicam-se ou vão dedicar-se a carnalidade, rebelião, arrogância e incredulidade. Paulo diz que as pessoas vivem no poder de Satanás. Agora, para concluir este vídeo muito longo, qual deve ser a nossa atitude? Por um lado, esses 5 factos parecem negativos, complicados, e talvez não pensamos muito sobre isto. Mas Paulo diz, em versículo 15, um aviso, uma resposta que devemos adotar. Portanto, versículo 15 do capítulo 2, portanto, irmãos, permanecem firmes e apeguem-se às tradições que lhes forem ensinados, quer de viva voz, quer por carta nosso. Versículo 16, que o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, importante graça. Tenham ânimo ao coração de vocês e os fortalecem para fazer sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Nós somos encorajados a permanecer com Cristo, a seguir Cristo, e permanecer na doutrina da Bíblia. Não é facultativo estudar a doutrina da Bíblia sobre justificação, santificação, etc. E nos ensinos dos apóstolos. O que eu estou a ver hoje em dia é uma negligência enorme dos ensinos dos apóstolos. Em muitas igrejas quase não se fala do ensino dos apóstolos.
e alguns deles não se fala de Jesus, nem sequer. Devemos ficar numa igreja bíblica para proteção, devemos dedicar-nos em leitura bíblica diária, estudando, se for possível, faça um curso teológico, este vai ser muito útil, desde que seja um curso bíblico. Dedica-se em oração fervente, ardente, e continue a ser obediente a Deus. Renuncie pecado diariamente. Nega a si próprio, foca no Evangelho, não seja desviado em outras coisas, por exemplo, curas, coisas sobrenaturais, profecias. No primeiro plano deve ser, e sempre é, devemos guardar a história, ou a mensagem, aliás, de salvação. Talvez com esta mensagem, você tem uma pergunta, faça favor de fazer uma pergunta ou um comentário, faz um like, se gostou deste vídeo, e nós não vamos dividir, eu friso isto por causa das opiniões diferentes. Nós somos unidos em Cristo Jesus. A base da nossa comunhão não pode ser a teoria da segunda vinda de Jesus ou profecia. Amém. Que Deus abençoe. Tchau.